A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tentam construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na era agrícola, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer arcabouço financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo no sonho americano, decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu. Ele sobe rapidamente, mas logo, em vez de um Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. No meu caso e no do Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. A contabilidade possivelmente é um dos assuntos mais confusos e enfadonhos do mundo, mas se quiser ser rico em longo prazo, ela pode ser crucial. Para o pai rico, a questão é como pegar uma questão tediosa e caótica e ensiná-la às crianças. A solução é ensiná-la de forma simples, por meio de imagens. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, ou melhor, entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro, e então, anos mais tarde, o pai rico começou a incluir os números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa controlar o seu império. Eu não sou tão sofisticado porque o meu império é menor. Contudo, ambos partimos do mesmo alicerce básico. Nas páginas que se seguem, apresento as mesmas figuras simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza, embasada em uma fundação sólida e profunda. Regra número 1. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo o que precisa saber. É a regra principal. É a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia de quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Os ricos adquirem ativos. As classes médias e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos, disse o pai rico. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que estivesse brincando. Lá estávamos quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento, e essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupe agora, disse o pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples. É por isso que não costumam prestar atenção. O Senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer são ativos? Comprá-los e então ficaremos ricos? Perguntei. O pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Se é tão simples, por que todos não ficam ricos? Perguntei. Meu pai rico sorriu, porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro-me de ter perguntado: como os adultos podem ser tão ignorantes? Se é tão simples, tão importante, por que todo mundo não procura descobrir a diferença? O pai rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto, tive dificuldade em explicar isso a outros adultos. A simplicidade da ideia
escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferentes. Eles foram ensinados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou torná-los outra vez crianças. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplistas. O que provoca a confusão? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que na verdade era um passivo? A resposta se fundamenta na instrução básica. O que define se algo é um ativo ou um passivo? Não são as palavras? De fato, se quiser ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, porém, para a pessoa mediana não faz sentido. E nós adultos, muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, o pai rico falava: o que define um ativo não são as palavras, mas os números. E se não puder entendê-los, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia o pai rico, não importam os números, mas o que eles contam. Assim como as palavras, elas não importam, mas sim as histórias que elas nos contam. Se quiser ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isso 1000 vezes e também aprendi. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média passivos. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais de finanças não concorda com as definições, mas estes desenhos simples foram o início de uma base financeira sólida para 2 garotos. Pessoal, vai deixando o like de vocês aí, tendo em vista que eu estou fazendo esse trabalho magnífico para vocês, com todo carinho, com todo capricho. Mas eu preciso que vocês já sentem o dedo no like aí, compartilhem, se inscreva no canal, tá certo? Porque isso nos ajuda a crescer cada vez mais e com mais velocidade. Então seguimos para a leitura. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. Demonstração financeira. Temos 2 caixinhas aqui, pessoal. Uma está escrito renda, a outra despesa. Mais abaixo nós temos balanço patrimonial. Temos mais 2 caixinhas. Uma chamada ativos e a outra passivo. Caso vocês queiram visualizar isso, vocês terão que puxar a imagem aí em PDF, tá? Diretamente do Google, só para vocês compreenderem um pouquinho mais. Mas a explicação do livro pelo Robert Kiyosaki é muito clara, então ficará fácil de vocês compreender aí o desenrolar da leitura, tá certo? A caixa de cima é uma demonstração financeira, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas. Mede a renda e as despesas, o dinheiro que entra e que sai. O diagrama inferior é um balanço patrimonial. É assim chamado porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial, e o entendimento dessa relação é vital. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia para os 2 garotos que ativos põe dinheiro no seu bolso. Prático, simples e funcional. Temos mais 2 demonstrativos aqui em caixinhas, tá, pessoal? Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Demonstração financeira, renda, despesas. Mais uma vez, balanço patrimonial, ativos e passivos. Agora que ativos e passivos foram definidos em diagramas, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso
independentemente de eu trabalhar ou não. Um passivo o tira. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. A improficiência, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que não podem ler, sejam palavras ou números. Os ricos são ricos porque possuem um nível de proficiência superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser proficiente do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As setas nos diagramas representam o movimento do dinheiro ou fluxo de caixa. Números dizem pouco. Palavras também. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela trama, a história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Demonstração financeira: emprego, renda, salário. Despesas. Olha só, então nós temos aqui duas caixinhas onde eu li para vocês, né? Demonstração financeira: emprego, renda, logo salário, né? 3 letrinhas, 3 palavrinhas apenas. Já na caixinha despesa nós temos imposto, aluguel, alimentação, transporte e vestuário. Só por aí já dá para ter uma ideia, né? Do quão rápido o nosso dinheiro se esvai das nossas mãos. Balanço patrimonial, ativos versus passivo, nenhum. As duas caixinhas estão vazias. Porque somos ensinados a gastar tudo que ganhamos em pouquíssimas horas ou tempo, né? E aí vivemos na corrida de rato, porque não compramos passivo nenhum. Isso é um defeito na 99,99% da humanidade. Por isso que são pouquíssimos os riquíssimos, multibilionários e etc. E a grande maioria paupérrimos que só Deus pode ter misericórdia, né? Pessoal, mais uma vez, peço a vocês, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a crescer o nosso canal, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.